Recentemente, Eduardo Bolsonaro se sentiu ofendido. E não foi por causa da inflação ou do desemprego. Foi porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ousou tentar negociar com os Estados Unidos sem pedir permissão para ele. Segundo Eduardo, isso foi um desrespeito comigo. Sim, ele realmente disse isso. O Brasil está sendo taxado pelos Estados Unidos, produtores preocupados, economia em risco e a dor de Eduardo é pessoal. Poxa, a única coisa que eu queria era complicar a vida do brasileiro. Gerar um desempregozinho aqui, outro ali. Desvalorizar o produtor rural, ainda colocar a culpa no STF ou na esquerda. Mas aí vem o Tarcísio, com esse papo de resolver, de negociar, de governar. Que falta de coleguismo, hein? E o pior, ele teve a audácia de fazer política internacional sem minha autorização, logo eu, que tirei foto com o Trump. Porque no fundo, essa disputa nem é sobre política externa. É sobre quem vai ser o novo líder da direita. E se o Tarcísio resolver problemas demais, ele começa a parecer competente. E isso, meus amigos, é uma ameaça para Eduardo Bolsonaro. Segundo Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas decepcionou os americanos. Sim, ele diz que alguns integrantes da Casa Branca estavam em dúvida se Tarcísio era mesmo um novo Bolsonaro no estilo submisso ao que der e vier ou se poderia ser alguém confiável. Mas aí vem o escândalo. Tarcísio postou uma foto usando um boné em apoio ao Trump e depois deletou. Pegou mal. Ele se queimou com integrantes da Casa Branca, disse Eduardo. Agora, se você acha que Eduardo está falando isso com preocupação sobre os interesses do Brasil, calma lá. Ele mesmo explica. Eu, como sou muito inteligente, me queimei com o Brasil, jamais com os Estados Unidos. Ele se orgulha de ter se queimado com o próprio país. Porque o importante, para ele, é não perder o carinho do tio Sam. Tarcísio tentando se equilibrar entre parecer racional e agradar o trumpismo. E Eduardo tentando parecer importante para os americanos, enquanto escâncara que não está nem aí para a opinião do povo brasileiro. Na cabeça dele, o verdadeiro eleitor não fala português, fala inglês. Tarcísio de Freitas está passando a imagem de alguém que não sabe exatamente onde está, nem para onde vai. Em alguns momentos, quer parecer técnico, racional, institucional. Em outros, tenta agradar a base bolsonarista com declarações e gestos de lealdade. O resultado? Fica no meio do caminho. Ele não quer romper com o bolsonarismo, mas também não quer ficar preso a ele. Só que, ao tentar equilibrar essas duas forças, está começando a parecer desequilibrado politicamente. Para o eleitor bolsonarista mais fiel, ele já é motivo de desconfiança. Apagou foto com boné do Trump. Evita falar em anistia. E não entra de cabeça nas pautas ideológicas da família Bolsonaro. Para o eleitor moderado, ele ainda soa bolsonarista demais. Carrega o rótulo, não assume o distanciamento, e parece sempre hesitando entre o mito. Esse jogo duplo está fazendo com que ele transmita algo perigoso à política: insegurança. Ele parece mais preocupado em não desagradar ninguém do que em liderar de fato. E essa postura vai cobrando um preço, especialmente entre os que esperam definição, firmeza e direção. O que se vê hoje é um Tarcísio que não compra totalmente a briga bolsonarista, não constrói um caminho próprio, claro, e começa a perder apoio de ambos os lados. Eduardo Bolsonaro percebe isso. E aproveita. Faz pressão pública, questiona decisões, planta dúvidas. Porque sabe que um Tarcísio enfraquecido é um concorrente a menos no futuro da direita. Enquanto isso, Tarcísio vai oscilando. Sem saber se continua como herdeiro, rompe como rival, ou tenta ser uma terceira via que, por enquanto, não convenceu ninguém. O que era para ser um bloco político unido, virou um cabo de guerra interno. É direita contra direita. E não é a esquerda que está dividindo. É o próprio bolsonarismo. De um lado, Eduardo Bolsonaro, o guardião do bolsonarismo raiz, exigindo lealdade total, obediência ideológica, discurso inflamado e fidelidade ao pai. Do outro, Tarcísio, que tenta seguir a cartilha do governo técnico, articulado e mais institucional, mas ainda preso ao passado que o lançou. A crítica pública de Eduardo às decisões de Tarcísio mostra que, no bolsonarismo, pensar diferente é considerado traição. É quase uma heresia. Não repetir o discurso do 8 de janeiro? Punição. Não pedir anistia com o microfone na mão? Punição. Ficar calado quando Eduardo grita? Punição.
Se Tarcísio conseguir resolver os problemas que o próprio Eduardo Bolsonaro ajudou a causar, ele se consolida como um nome forte para 2026. Por quê? Porque vai mostrar que é capaz de agir. Enquanto Eduardo gera crise, Tarcísio tenta apagar incêndio, mas transmite uma imagem de traidor. Eduardo Bolsonaro, que se vê como líder da direita, não tem mais respaldo real no Brasil. Nem no Congresso, nem no Centrão, nem em parte do próprio eleitorado conservador. Ele virou o nome da discórdia. Eduardo Bolsonaro pressionou por uma crise. Trabalhou ativamente para que as tarifas fossem impostas, achando que isso forçaria o Brasil a conceder anistia ao seu pai e aliados. Tarcísio, na época, bateu palma. Mas agora que o prejuízo bateu na porta, Tarcísio mudou o discurso. Começou a negociar, pediu moderação, tentou parecer um estadista. Ou seja, um puxou a corda, o outro quis amarrar. A direita entrou em parafuso. Uma ala quer confronto total. A outra quer diálogo. E nenhuma sabe o que fazer com as próprias decisões. Tarcísio está colhendo o que ajudou a plantar. A disputa entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas revela o esvaziamento de um movimento que perdeu o centro de comando. Com Jair Bolsonaro inelegível e cercado judicialmente, a direita que cresceu em torno dele está rachada, não por ideologia, mas por disputa de espaço. Eduardo Bolsonaro não tem estrutura de governança, nem articulação política real. Tem o apoio do bolsonarismo raiz, que é fiel. Sua atuação é focada em manter vivo o discurso. Isso garante visibilidade, mas não constrói coalizão. Não viabiliza governo. Não atrai o centro. Tarcísio, por outro lado, tenta se apresentar como uma alternativa mais equilibrada. Só que ele também carrega o selo do bolsonarismo, foi eleito com essa marca.